Depois da vitória culposa, como a gente classificou, do Inter contra o Maracanã do Ceará pela Copa do Brasil, aqui no estádio Beira-Rio, o técnico Roger Machado, em entrevista coletiva, se incomodou com questionamentos sobre enervalência e saiu em defesa do atacante equatoriano, que foi vaiado aqui nesta noite no estádio Beira-Rio por conta da partida e principalmente do que parecia uma má vontade do atacante colorado. A gente repercute essa situação e o vestiário do Inter, um pouco incomodado também com a partida que foi feita. Antony Gustavo Prado, o cara da noite que resolveu a vitória do Internacional, se manifestaram na zona mista aqui do estádio Beira-Rio. Roger revelou a sua preocupação com a equipe nesta sequência. Eu te conto tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, é a melhor casa de apostas esportivas do mercado, é a minha e pode ser a sua aí do outro lado também. Vai no link que está na descrição ou também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Entrando nesse link, tu vai ser redirecionado para a aba de registros da KTO. Faz o teu registro e não perde tempo. Amanhã tem mais Copa do Brasil, tem Champions League, semifinais rolando. Hoje teve vitória do Paris Saint-Germain fora de casa contra o Arsenal. Amanhã tem um jogaço entre Barcelona e Inter de Milão. São muitas partidas e outros campeonatos também pela Europa, pelo mundo e outros esportes também para tu brincar lá na KTO, tá certo? Te registra pelo meu link que vocês ganham uma barbada também lá brincando na KTO. E ativo é você na ativa sempre, pra tu voltar a ser o tigrão que tu era na tua vida em casal, ou a tigrona. Tem um ativo fêmea para as mulheres também. Qualquer tipo de problema na hora H com teu parceiro ou tua parceira, o ativo pode te ajudar. E não só pensando na hora H, mas também no teu vigor físico e ânimo pro dia a dia. Vai de ativo e não perde tempo. O link também tá na descrição, link de WhatsApp sigiloso, conversa com o time do ativo e ganha um descontinho vindo aqui pelo canal Lucas Dias Repórter, tá certo? Gente, vamos lá. O técnico Roger Machado, depois da vitória por 1-0, que foi um jogo ruim do Inter, bem abaixo daquilo que se espera do Internacional aqui no Beira-Rio, o técnico Roger Machado falou sobre o jogo, tá? Em entrevista coletiva, ele disse que a equipe teve o controle absoluto da bola na partida, o adversário colocou um bloco baixo aqui no Beira-Rio, bloqueando o centro e as laterais, então o Inter, segundo o Roger, acabou tendo um jogo muito lateral, muito lateralizado e de muitos cruzamentos. Foram 76 cruzamentos na área do Maracanã do Ceará aqui no Beira-Rio. Mas o Roger admitiu que não foi um bom jogo da equipe e muito menos um jogo vistoso. Ele disse que foi um jogo de volume, que até poderia ter dado um resultado maior do que 1-0 aqui no Beira-Rio, mas que ainda assim não foi uma boa partida da equipe, que a equipe foi pouco eficiente e que faltou competência para o time e para o setor de ataque em alguns momentos do jogo. Mas ele também ressaltou que é sempre importante vencer um jogo de ida, principalmente dentro de casa, numa partida de eliminatória e de ida e volta. Sobre esses muitos cruzamentos na área, o Roger disse que essa estatística espantosa de 76 cruzamentos na área do adversário foi justamente pelo jeito que o Maracanã se portou aqui no Beira-Rio e foi a forma que a equipe encontrou de tentar agredir o seu adversário. E ele deixou claro que talvez tenha faltado matar o primeiro pau. O que o Roger quer dizer isso em relação aos cruzamentos? Ele disse que os cruzamentos foram a forma que a equipe encontrou. Só que talvez a equipe tenha feito muitos cruzamentos em parábola, aquele cruzamento com uma curva maior no segundo andar para os jogadores chegarem e cabecearem, que talvez deveriam ser cruzamentos mais velozes e numa média baixa altura esses cruzamentos. Ele até citou que ele precisava e pediu para a equipe esses cruzamentos mais baixos e mais rápidos e que daí o cara que fizesse o cruzamento chegasse direto no primeiro pau para, caso a bola fosse rebatida, tá ali para quem sabe marcar o gol ou até dar uma assistência, tá? O Roger citou que a preocupação dele nesse momento, tá, é da equipe estar tendo nos últimos jogos muito volume, mas não estar convertendo. Tanto que ele disse, me preocupa o volume que tivemos contra um time de hierarquia diferente. Pô, Maracanã do Ceará é um time de 4ª divisão de Campeonato Brasileiro. Ele disse que preocupa ter esse tipo de volume contra uma equipe de uma hierarquia diferente da do Inter e não ser eficiente para fazer os gols contra essa equipe. Tanto que ele disse
que hoje, muito bem, o jogo poderia ter terminado 4-0 aqui no estádio Beira-Rio. Teve o pênalti perdido pelo Alan Patrick, os gols anulados, mas ele deixou claro que o que preocupa ele mesmo é ser pouco eficiente diante do volume que a equipe acaba tendo nos jogos. Tanto que ele cita, a gente tem sofrido poucos gols, exceto no jogo contra o Nacional, que tomou 3 aqui no Beira-Rio, e um volume de oportunidades grande, mas com um aproveitamento baixo. E aí ele cita, nominalmente, Wesley, Vitinho e Ener Valencia, que estão numa fase de seca, numa fase não muito boa de encontrar as redes. Ele disse que o que preocupa ele é essa eficiência do ataque, do setor de ataque, e também que esses jogadores individualmente não estão se encontrando nesse momento da temporada, tá? O Roger também cita que talvez para a sequência ele tenha só um retorno, que seja do Carboneiro, que Luca, Ricardo Matias, Borré ainda vão estar no departamento médico, e ele falou, obviamente, sobre a utilização de alguns jovens, como Gustavo Prado e o Raikkonen, que foi a grande novidade, garoto de 16 anos, que vem do Pará, estava na base do Goiás e foi para a base do Internacional. Ele disse que a escolha pelo Raikkonen para ser relacionado foi pela ausência do Borré, do Ricardo Matias e do Luca, e que talvez para um segundo tempo ele precisaria abrir mão, nesse caso do Valencia, que é um jogador mais de área, para colocar esse jogador que poderia ser mais móvel no ataque do Inter, que foi, no caso, o Raikkonen. Ele disse que foi uma pena o gol dele ter sido anulado, o cabeceio bate no braço dele, bate no braço do jogador também do Maracanã. Ele disse que foi uma pena porque foi um lance inconclusivo, e sendo um lance inconclusivo teria que manter a opção do árbitro de campo, e isso não aconteceu, e o Roger se incomodou com essa decisão da arbitragem também. Sobre o Gustavo Prado, ele disse que o Gustavo fez aquilo que ele cobra tanto dele, que o Roger cobra tanto do Gustavo Prado, que é entrar mais na área para criar essas opções e essas oportunidades de gol. Roger disse que o mês de abril, nessa sequência de 4, 5 jogos que o Inter teve aqui no Beira-Rio, 5 jogos em Porto Alegre, porque teve o Grenal, e 4 jogos consecutivos no Beira-Rio. O Roger disse que o Inter passou abril com uma nota boa, não mais do que boa a nota do Inter nesse mês de abril. E aí vem o grande momento da coletiva, quando o Roger é questionado pelo Jairo Vinck sobre o Ener Valencia, talvez uma falta de vontade do Valencia, que saiu vaiado. Vaiado aqui hoje à noite do Beira-Rio, tá? Os aplausos que se misturaram com as vaias eram pela entrada do Alan Patrick, não tentando dar um apoio para o Valencia. Ele foi vaiado hoje à noite aqui no Beira-Rio, mas o Roger não gostou da pergunta do Jairo Vinck sobre a situação do Ener Valencia. Olha só o que o Roger disse. Desde o começo do jogo, botar o Raikkonen no lugar do Ener, no começo do jogo, poderia. Né? Mas eu preciso fazer uma gestão do meu processo. Como é que você acha que eu vou gerir meu vestiário tomando esse tipo de atitude? Não funciona assim. Não funciona assim, Jair. Não é tão simplista assim como se imagina do alto da cabine, né, com o microfone na mão. Não funciona dessa forma. Né? Eu preciso permitir que aqueles que tiveram puta de um protagonismo no campeonato estadual e que muitos me cobraram a titularidade do Ener e que agora entende que ele está de má vontade, que ele consiga se recuperar em campo. Não funciona dessa forma. E eu não trabalho assim. E os momentos que eu coloquei o Raikkonen em campo, eu dei a oportunidade do Ener no segundo tempo se reencontrar. E quando ele não conseguiu, que é o dever do treinador, eu oportunizo para um menino de 16 anos. Mas não funciona assim. Não é tão simplista assim como a gente imagina que é. Aí então o técnico do Internacional não gostou, defendeu, e é natural que ele fosse defender também o Ener Valencia. Ele não chegaria numa coletiva para criticar o seu camisa 9, o seu centroavante, enfim, isso também é bem natural. E aí o Tiger faz a pergunta final da coletiva também sobre essa resposta do Roger saindo em defesa do Valencia, e o Roger disse que, na opinião do externo, sempre é melhor o jogador que está fora, e que não faz muito que ele era cobrado de botar o Valencia de titular no Gauchão porque o Borré não estava bem. O Valencia fez isso, fez um golaço na final do Gauchão, mas que não funciona essa maneira de ficar tirando o jogador e botando só por opinião
e pressão externa. Bom, 2 jogadores atenderam a imprensa aqui. Foi o Gustavo Prado, que ele disse que estava muito feliz por estar marcando novamente, que ele trabalha para isso. O Gustavo Prado é um cara de resposta muito curta, tá? Cada resposta do Gustavo Prado é 10, 12 segundos, 15 segundos no máximo. Sobre a disputa de posição que ele vem tendo, ele estava ganhando poucos minutos recentemente pelo lado do campo. Ele disse que tem muitos jogadores de qualidade no Inter, o elenco é forte e é natural que o Roger tente testar várias peças. E ele disse que o que ele pode fazer é trabalhar e esperar o momento dele, a oportunidade dele. O Antony fez um meia-culpa em relação ao grupo do jogo de hoje, tá? Deixando claro que o jogo não foi bom. Ele disse que é cedo ainda para falar algo mais claro sobre o jogo, porque amanhã vai ter conversa. Tanto que ele disse, ó, o vestiário, a gente não falou muito no vestiário. E esse foi o tom do vestiário do Inter. Não teve muita conversa no vestiário do Inter depois do jogo, segundo o que disse o Antony. Ele disse que vai ter uma conversa amanhã com a comissão, como sempre tem antes da reapresentação, que pouca coisa foi falada, mas que tem que descansar o corpo e a mente para essa sequência. Já tem o Corinthians no sábado pelo Campeonato Brasileiro e depois Medellín para o jogo contra o Atlético Nacional, decisivo na fase de grupos da Libertadores. Mas o Antony também disse que sim, futebol é feito de gols, que óbvio que precisa ter efetividade o ataque do Inter, mas que todos sabem que precisa melhorar em todos os setores e que não tem que apontar dedo para nenhum colega e nem nada do tipo. E que o mais importante foi a vitória e a vantagem construída do Inter hoje, tá? Um vestiário que, como o Antony deixou claro, falou pouco, se blindou ao máximo e provavelmente amanhã vão ter conversas para corrigir aquilo que não aconteceu aqui hoje contra o Maracanã no Beira-Rio, tá? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima.